Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos revela o maior combate espiritual que nós travamos na luta para alcançar o céu, para alcançar a eternidade. Também nos mostra quais são os nossos inimigos. Nesse combate, se é um combate, se é uma guerra, nós travamos contra alguém. E o Senhor nos mostra quais são os nossos inimigos. E nos revela qual o plano do nosso maior inimigo para nos destruir, para nos tirar do projeto de Deus e para não nos deixar entrar na eternidade. Em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 12, São Paulo apóstolo nos revela onde se encontra esse campo de batalha e com quem nós devemos lutar. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. No trecho do Evangelho de hoje, Jesus explica aos apóstolos a parábola do semeador. Nas liturgias anteriores já vimos o início, quando Jesus fala para todos, falando da parábola, mas nesse momento, Jesus explica separadamente para os apóstolos, explica detalhado. Como eu falei no início, Jesus nos revela os nossos inimigos nesse combate. Eu vou começar agora e revelar qual é o primeiro. E vou começar pelo mais fraco. O mais fraco dos 3 inimigos da nossa alma. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. Veja que a semente caiu e germinou. Quando a palavra de Deus ela sai da boca de Deus, ela sempre vai cumprir o seu papel, a sua missão. A palavra de Deus, quando sai da boca de Deus, ela cumpre a sua missão. Aí nós devemos perceber se ela vai causar algum efeito em mim. E aí por isso que esses terrenos são importantes aqui onde o semeador jogou. Veja, a semente caiu ali entre os espinhos e germinou, mas depois tudo aquilo foi sufocando e não deu fruto. Nasceu a árvore, mas não deu fruto. Por quê? Porque um dos inimigos não deixou que aquela árvore desse fruto. E qual é o primeiro inimigo? O mundo. E quando nós falamos que o mundo é nosso inimigo, aqui nós não falamos do mundo como a criação de Deus. Não. A criação de Deus louva a Deus. Até os salmos nos mostram
a criação louvando a Deus, e também pela criação, olhando para as obras criadas, nós podemos encontrar o Criador. Pela obra de arte da criação, nós encontramos quem é o artista, Deus. Quando nós falamos que o mundo é nosso inimigo, não é a criação. Isso tudo é presente de Deus, Deus nos deu como um presente. Mas quando falamos que o mundo é nosso inimigo, são as realidades de corrupção do mundo. O pecado dos homens, os nossos pecados, as ideologias, os planos malvados, os sistemas corrompidos que se encontram no mundo, causados e criados pelo homem distante de Deus. E aí é aí que nós nos deparamos, o mundo como inimigo, não a criação, mas as realidades causadas pelo pecado da humanidade. Mas como eu disse, esse inimigo é o mais fraco, o mais fácil de ser vencido, porque Deus nos deu uma arma, que é o livre-arbítrio. E o mundo pode nos oferecer tudo, camuflado de bem, de coisas boas, mas por dentro coisas ruins, mas nós podemos dizer não. Se eu falo não, eu não quero, vencemos o mundo. Segundo inimigo, esse é mais forte do que o mundo, mas também podemos vencê-lo. Claro, não sozinhos, mas com a graça sempre do alto. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Veja, aqui eu vou explicar depois, mas todo aquele que ouve a palavra do reino e não compreende, não quer dizer que, às vezes, na missa o padre proclama a palavra e às vezes a pessoa não entende ali. Não estamos falando dessa questão. Eu vou falar logo em seguida. Veja, o diabo é mais forte do que o mundo, porque ele é astuto, ele é enganador, ele é um anjo que tinha poderes, um anjo de luz. Ele é esperto, ele pode nos enganar. E ele não vai te oferecer sofrimento, ele não vai nos oferecer sofrimento, ele não vai nos oferecer dor, ele não vai nos oferecer, a princípio, fogo, enxofre. Ele não vai se aparecer para nós, à nossa frente, como um monstro, como nós vemos, às vezes, nos desenhos, nos filmes, com chifres, com um rabo, como aquele monstro. Não, ele vai se camuflar de coisas boas, de pecados saborosos. Claro, a princípio ele não se mostra assim, mas depois ele vai se mostrar em tudo isso. O demônio não pode também contra a nossa vontade, já é uma arma que nós temos. Ele não pode contra a nossa vontade. Só que o inimigo, como é astuto, enganador e sabe dos nossos pontos fracos, ele vai nos tentando. Ele vai nos propondo situações e aí ele vai focado no nosso ponto fraco para que nós possamos, por livre e espontânea vontade, querer o pecado que ele está oferecendo, às vezes camuflados de coisas boas. Mas nós podemos também derrotá-lo com o livre-arbítrio, com a graça de Deus, dizendo não. Eu não quero, o demônio pode te oferecer tudo. Você pode dizer não. E que bom que Deus nos deu essa grande arma. Só que mesmo assim, a todo momento que ele vem e tenta, nós mesmo assim dizendo não, eu não quero. Aí eu lembro da primeira carta de São Pedro, capítulo 5. O inimigo de Deus, ele ronda e ruge como um leão, tentando abocanhar sua presa. E São Pedro, ele nos fala no início, antes disso, dizendo: sede sensatos e vigilantes. Sede sensatos e vigilantes, porque a oração e a vigilância vão nos resguardar para que nós possamos entender as ciladas do inimigo. Mesmo dizendo não, ele sempre vai ficar rondando e rugindo ao nosso redor para nos tentar. Na parábola diz que o maligno vem e rouba o que foi semeado no coração do homem. A semente caiu, como eu falei, e germinou. Caiu no coração do homem. Fala lá, a semente que caiu à beira do caminho, depois Jesus explicando, ele diz que a semente foi semeada no coração do homem.
Só que aí o inimigo vem e o roubou. O evangelho de ontem nos revela o porquê o inimigo consegue roubar aquilo que já foi semeado no coração. Veja, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Veja, quando fala lá que a palavra vem e não compreende, não quer dizer que eu não entendi um pouco o evangelho, não é isso. Mas aqui nos explica o que é esse não compreender. É porque eles ouviram com má vontade, não quiseram ouvir a palavra com o coração aberto, eram insensíveis, fecharam os olhos, não queriam ver, taparam os ouvidos para não ouvirem a revelação, a palavra de Deus. Para quê? Para não compreenderem com o coração, para não deixar que Deus os curasse, como fala, e que Deus os convertesse. Eles não queriam a conversão. Por isso, a palavra que foi semeada, que cumpriu o seu papel saindo da boca de Deus, o demônio veio e tirou do coração. Vamos para o terceiro inimigo, é o que devemos ter mais cuidado. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Veja que recebe com alegria a palavra. Mas aí, ele não tem raiz em si mesmo, é de momento, é inconstante, não tem raízes profundas. Quando chega o sofrimento, a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. É aquele que desiste porque é inconstante, não tem raízes profundas, não tem raízes fincadas em Deus, não é vigilante e orante, como diz na primeira carta de São Pedro. Esse inimigo se chama a carne, a concupiscência do pecado que está em nós. Esse é o que devemos ter mais cuidado. Mas veja, quando nós falamos de carne, aqui nós não falamos que o corpo humano é ruim. Isso seria até uma heresia que tem nos primeiros séculos. Dizer que o corpo não presta, somente a alma, não. Nós fomos criados com uma junção de corpo, por mais que pereça esse corpo, alma e espírito, sopro da vida. Nós somos a junção de tudo isso. O corpo foi criado por Deus. Nós somos essa união corpo, alma e espírito. Mas quando nós falamos que a carne é um inimigo, não é esse corpo, mas são as nossas inclinações ao pecado. A carne que ficou marcada com o pecado, e se não frearmos, colocarmos freio nessas nossas más inclinações, pela vida de oração, por uma vida sacramental, uma ascese espiritual, crescer numa vida de oração, numa intimidade com Deus, nós vamos dar forças a quem não tem, que é o maior inimigo, que é o demônio. Quando nós não nos resguardamos, não freamos as nossas más inclinações, aí nós damos força àquele que não tem força, aquele que fica rondando e rugindo e não pode adentrar a alma, senão pela nossa abertura. Mas quando nós oferecemos abertura a ele, ele se torna forte. Quando alimentamos nossas paixões, nossos pecados, damos acesso ao maligno. Lembra que o inimigo fica rondando e rugindo, esperando uma oportunidade, como diz São Pedro. Se damos, aí ele se torna forte, rouba a palavra que tinha sido semeada e pode destruir a nossa alma. Se damos a vitória a um desses três inimigos, os outros dois crescem. Se eu dou a vitória ao mundo, o demônio e a carne crescem. E assim sucessivamente. Mas veja, se eu venço um deles com a graça do Altíssimo, os outros se enfraquecem. E dia após dia, se eu vou resistindo às minhas más inclinações, se eu vou resistindo às tentações que o mundo oferece, se eu vou resistindo às ciladas do demônio, eu vou enfraquecendo os três.
E aí eu vou vencendo, e é isso a luta pela santidade. Quanto mais eu vou vencendo as minhas más inclinações, os pecados, as tentações, o mundo, eu vou crescendo em santidade. E aí, vigilância, oração, todos os dias. Veja, o que é semeado, seja no terreno pedregoso, nos espinhos e à beira do caminho e na terra boa, o que é semeado é a palavra de Deus. E aqui eu volto em Efésios 6. A palavra de Deus se chama a espada do Espírito. E lá São Paulo fala que a palavra de Deus é a arma de ataque que nós vencemos o inimigo. Portanto, o inimigo quer tomar justamente a arma que nós podemos vencer a ele, que é a palavra de Deus. Jesus Cristo lá no deserto venceu o inimigo usando da palavra. E nós venceremos o inimigo usando a palavra que é semeada no nosso coração a todo momento. Portanto, não deixe que o inimigo roube aquilo que já foi semeado pelo Senhor no nosso coração. Cristão que não tem uma intimidade com a palavra de Deus, que não anda com ela, não somente na mão, mas principalmente gravado no coração e na mente, é presa fácil para o inimigo. Todos nós corremos o risco do nosso terreno ser cheio de pedras, ser cheio de espinhos, ou corremos o risco do inimigo roubar. Mas se nós, a todo momento, dizer sim a Deus hoje, dizer não às paixões desse mundo, dizer não ao maligno e às inclinações pecaminosas, daí o Senhor vai ser vitória em nós. Daí a vitória é certa. O tempo é curto, não dá para esperar. O tentador fica nos rugindo. Ele esperando uma brecha. Nós precisamos fechá-las. Nesse dia, nesse início de dia, eu quero pedir a força do alto, o Espírito, que nos dá a sua espada, que é a palavra de Deus, para vencermos o inimigo. Que ele venha sobre nós e nos ajude a vencer os nossos inimigos. Crê que o tempo é curto e não dá para esperar. Tu não vês o tentador, só procura te enganar, dizendo que tens 1000 motivos, enfim, para tudo abandonar. Abraça o que é teu, permanece fiel, luta sem desanimar. Ergue-te, pois Deus te fez um vencedor. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. E que o nosso coração se alegre, como aqueles que se alegram quando é semeada no meio das pedras. Mas que o nosso coração se alegre porque nós temos raízes fincadas em Deus. E por mais que tenha pedras, espinhos, as raízes fincadas em Deus, por meio da oração, de uma vida sacramental, de um crescimento em Deus, nunca o inimigo vai destruir, vai roubar ou não nos deixará dar frutos. Se o Senhor vence em nós, nós daremos frutos, 100 por 1, e muito mais, como Ele quiser. O Senhor, no dia de hoje, te faz um vitorioso, uma vitoriosa. Não deixe que o inimigo roube isso da tua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.